E aí, gente, tudo bem? Diante das atuais circunstâncias, infelizmente, o nosso encontro de forma presencial ele foi adiado mais uma vez, né? Então, para a gente não ter grande perda pedagógica diante dessa, dessa pandemia, né, que estamos vivendo desde meados de março, podemos assim dizer, a gente vai desenvolvendo mecanismos para sanar essas dificuldades. E um desses mecanismos vai ser essas nossas videoaulas em conjunto com uma ficha que vai guiar o estudo dirigido de vocês, mais uma atividade. Dando prosseguimento ao desenvolvimento da nossa disciplina, nós paramos no tema natureza morta e, como eu prometi a vocês, eu ia trazer alguns slides para a gente refinar o nosso debate. Tendo em vista a pausa que a gente teve que dar no meio de março, né, mais especificamente a partir do dia 18, para entrarmos de quarentena, no intuito de diminuir a curva de contágio do novo coronavírus, eu não tive a oportunidade de passar para vocês esses slides. Então, a partir, né, dessa aula, a gente vai é, desenvolver o que estava faltando. Tá? O tema da aula de hoje é natureza morta. É importante a gente salientar, antes da gente entrar propriamente no debate do gênero natureza morta, é destacar que durante o desenvolvimento da arte, é, desde os seus primórdios, podemos assim dizer, a gente destaca algumas características em relação a ela. A arte é um fenômeno histórico e um fenômeno cultural, beleza? Então, ao longo dos séculos, não só a arte da pintura, mas diversos tipos de arte sofreram transformações. E essas transformações estão diretamente ligadas com alguns aspectos. E esses aspectos em que essas transformações estão ligadas são aspectos tanto históricos quanto culturais, beleza? Então é importante a gente salientar que toda manifestação artística é consigo também uma denúncia de um momento histórico, tá bom? Então ao longo dos séculos, a arte da pintura, como a arte da literatura e a arte das artes plásticas também, ela se dividiu em vários estilos, tá? E esses estilos, eles concentram em si características e formas distintas, tá bom? Mais uma vez salientando, esses estilos e essas formas, essas características distintas, elas sempre estão em conformidade com o atual momento histórico que aquele artista está vivendo e que ele quer propagar naquele determinado momento, tá bom? Então é importante a gente salientar isso aí. A arte que aconteceu na Grécia Antiga, a arte que aconteceu em Roma, é uma arte propícia ao desenvolvimento, propícia ao ambiente histórico-cultural no qual ela foi desenvolvida. Então é importante a gente salientar isso aí, tá bom? Então, a partir do Renascimento, surge uma nova classificação para denominar diferentes estilos e técnicas de pinturas. Tá bom? E que classificação é essa? Que denominação é essa que surge a partir do Renascimento? É a denominação de gêneros de pintura. Tá? É importante também a gente salientar que um gênero de pintura não é a mesma coisa que um movimento artístico. Tá bom? Um gênero de pintura ele recolhe técnicas, ele recolhe estilos propriamente ditos que vai ser desenvolvido naquela pintura. Tá? Por exemplo, o gênero natureza morta que a gente está trabalhando aqui, ele se desenvolveu tanto no movimento artístico do barroco como no movimento artístico pós-impressionista, né? Tanto na pop art, no Warhol, que a gente vai ver mais na frente. Então percebam que esse gênero ele recolhe características e estilos, tá, na pintura e que ele pode se desenvolver em vários movimentos artísticos, tá bom? Então é importante a gente salientar essa diferença aí entre gênero e movimento artístico. Então, como sabemos, o gênero natureza morta ele surge num período histórico bem interessante e bem peculiar.
que é o período histórico do Renascimento, né? E o que danado foi o Renascimento? Só dando uma relembrada a vocês, o Renascimento ele foi um movimento artístico, filosófico e literário que surge na Itália pós-Idade Média. E qual era o intuito principal do Renascimento? Reviver os ideais clássicos greco-romanos. Para quê? Na necessidade de se afastar de forma gradual do modo de pensar medieval. E qual era o modo de pensar medieval? Né? O modo que se propagou durante toda a Idade Média. Que se propagou durante toda a Idade Média e que contaminou todas as instâncias da existência humana. A arte, a filosofia, a ciência. Que modo era esse? Era um modo de pensar teocêntrico. Tá? E o que danado quer dizer teocentrismo? Né? Um modo de pensar teocêntrico. É um modo de pensar, um modo de se portar, no qual coloca Deus, né? O Deus cristão, né? Representado pela Igreja Católica, coloca Deus no centro das decisões. Que decisões? Políticas, históricas, culturais, artísticas. Tá? Então, o modo de pensar da Idade Média era um modo de pensar teocêntrico. O Renascimento foi um movimento que buscou se afastar gradualmente desse modo de pensar. Erigiu, né, alicerçou-se sobre novas bases. Que bases foram essas? Uma visão antropocêntrica e racionalista do mundo. Que visão antropocêntrica é essa, professor? Onde antro significa homem, cêntrica, centro. Ou seja, o homem voltou a ser o centro das decisões históricas, filosóficas, culturais, artísticas e políticas do mundo. É importante a gente salientar que o berço do Renascimento foi também o berço do surgimento da primeira obra de característica de gênero natureza morta, que foi a Itália. Tá certo? Então é importante a gente salientar, é importante esse adendo aí, para a gente entender melhor o contexto de surgimento histórico do termo gênero de pintura e também do próprio movimento, do próprio estilo natureza morta. Tá bom? Então, só para salientar, o Renascimento ele prega uma visão antropocêntrica, uma visão racionalista de mundo, né? Dando maior apelo à questão da ciência, da matemática, da própria filosofia, qual o papel do homem no desenvolvimento político, histórico, cultural do mundo, em contraposição a um teocentrismo, né? A uma visão religiosa da realidade, né? Uma visão cristã da realidade. Visão essa que foi propagada durante os 1000 anos da Idade Média. Vamos agora para as características, né? Uma definição básica do que seria a natureza morta. Então, neste tipo de pintura, né, na técnica natureza morta, o que se predomina? Se predominam telas com mesas, seja de comida ou bebida, louça, talheres, frutas, flores, plantas, instrumentos musicais, ou seja, objetos do uso diário, do dia a dia. No geral, essas figuras, essas telas que são pintadas, elas sempre são ligadas, né, sempre são relacionadas à vida doméstica, ao trabalho manual, a hobbies, a relação social, né, o contato social. Né. É importante a gente salientar também que o gênero natureza morta, ele não necessariamente ele está ligado com o fim da vida, com a morte, mas sim com a representação de objetos inanimados. Né? Objetos esses que estão necessariamente ligados ao nosso convívio social. Contemporaneamente, né, atualmente, o gênero natureza morta ele não morreu. Ele continua se desenvolvendo, ele continua sendo desenvolvido, só que em outra arte, né, na fotografia. Os artistas eles se valem da natureza morta, de certa forma, no sentido de atualizar esse gênero a partir da fotografia. Por exemplo, com a representação de objetos mais modernos. Né? É importante a gente salientar aqui os trabalhos do Andy Warhol, né? Famoso por suas obras sobre sopas e verduras enlatadas.
Quem foi Andy Warhol? Né? Andy Warhol ele nasceu é, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 6 de agosto de 1928 e morreu, né, faleceu em 22 de fevereiro de 1987, em Nova York, também nos Estados Unidos. Andy Warhol ele foi um cineasta, ele foi um pintor norte-americano de suma importância, principalmente para o desenvolvimento da pop art. Né? Existem quadros bastante famosos dele, o quadro da sopa, né, enlatada, que a gente vai ver aqui, uma representação da natureza morta. Tem um quadro também que é muito famoso, que é vários rostos de Marilyn Monroe, né, um quadro bem famoso também. Então, o Andy Warhol, ele foi um autor que, podemos assim dizer, deu uma atualizada nesse gênero natureza morta. Mais uma vez, é importante salientar que o gênero natureza morta ele não está ligado diretamente à morte, ao fim da vida, mas sim à representação de objetos inanimados, objetos esses que estão ligados ao nosso convívio social. Então, acredita-se que o gênero tenha se originado com Caravaggio, né? Caravaggio que foi um pintor conhecidíssimo italiano, foi um dos mais notáveis pintores italianos e que desenvolveu boa parte do seu trabalho nas cidades de Roma, Nápoles, Malta e na Sicília. Né? O Caravaggio ele nasceu em 29 de setembro de 1571, em Milão, na Itália, e acabou falecendo em 18 de julho de 1610, em Porto Ercole, também na Itália. O Caravaggio ele foi um pintor que desenvolveu boa parte de sua obra no movimento artístico do Barroco. Tá bom? É importante a gente salientar isso aí. Duas obras deles, duas obras dele, perdão, marcam originariamente o início do movimento do gênero natureza morta. É o Baco de 1593 e Cesto de Frutas de 1596. Aqui temos um exemplo, né, da obra Baco, que foi pintada em 1553. Só uma curiosidade, Baco ele é o deus, né, romano correspondente ao deus grego Dionísio, que é o deus do vinho, o deus da sexualidade, o deus dos desejos carnais. E a gente consegue visualizar características do gênero, o início, né, dessas características do gênero nesta pintura, tais como a taça com vinho, as frutas. Nesta obra, Cesto de Frutas, de 1596, também do pintor italiano Caravaggio, a gente consegue visualizar o gênero de maneira é, mais essencial, podemos assim dizer. Ele, enquanto na pintura do Baco ainda tinha a figura do deus grego ali, né, em contraposição com os utensílios, aqui não, aqui só está o cesto com as frutas e a gente consegue observar de maneira mais proeminente as características desse gênero. Temos aqui algumas obras do Paul Cézanne, tá? E quem foi o Paul Cézanne? Paul Cézanne também foi outro importante pintor que utilizou das técnicas do gênero natureza morta. Tá? O Paul Cézanne ele foi um pintor pós-impressionista, tá bom? Ele foi um pintor francês e o seu trabalho ele foi muito importante porque forneceu as bases de transição para as técnicas de pintura, para o desenvolvimento artístico relativo à arte de pintar. Foi um artista de transição do século XIX para o século XX. Então, suas técnicas, seu modo de pensar a arte, de pensar o desenvolvimento das técnicas de pintura, ditaram essas regras de transição, os modos de transição artísticos do século XIX para o século XX. É bem importante isso a gente salientar. O Cézanne ele nasceu em 19 de janeiro de 1839 na cidade de Provença, na França, e faleceu em 22 de outubro de 1906, também em Provença, na França. Beleza? Algo que eu quero destacar é essa pintura
no qual aparece uma caveira. É bem interessante que a gente consegue perceber aí um jogo conceitual, né? O gênero, a técnica é de natureza morta e é uma representatividade do fim da vida. É bem interessante a gente visualizar e refletir sobre o que o Cézanne quis passar com essa representação da caveira em meio a essas frutas. Temos o Agostinho Mota, tá? O Agostinho Mota ele foi um importante pintor brasileiro, tá? Um escritor brasileiro, e que desenvolveu aqui o gênero da natureza morta, tá bom? Então ele pintou, ele desenvolveu bastante essa característica e esse desenvolvimento do gênero aqui em nosso país, tá bom? Então ele geralmente pintava frutas, verduras que são encontradas aqui em nosso país, como a gente consegue visualizar aí na obra, tá? Tais como a jaca, a pinha, o jambo, a carambola, tá bom? E quem foi Agostinho Mota? Como eu falei, o Agostinho Mota ele foi um pintor, um desenhista, um escritor, um professor brasileiro. Tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1824 e morreu no dia 21 de agosto de 1878, também na cidade do Rio de Janeiro. É importante a gente destacar a influência de Agostinho Mota no desenvolvimento e da influência da abordagem do gênero natureza morta aqui em nosso território. A partir de agora eu vou apresentar para vocês algumas obras que carregam essas características, tá? Objetos inanimados, frutas, verduras, utensílios domésticos, né? Que são características proeminentes do desenvolvimento da pintura do gênero natureza morta.